A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. Passando aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Você que já é inscrito aí no meu canal, Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Que você possa ser edificado através dessa palavra. E que você também possa aí compartilhar com os seus amigos, seus irmãos. E você que vai assistir esse vídeo ainda não é inscrito no meu canal, Gustavo Marques Cristo Reino, eu peço para que você se inscreva, assista esse vídeo, obviamente, até o fim. E também você deixe seu comentário, seu like. Mas eu creio que essa meditação vai nos aproximar mais de Deus, do Espírito Santo, e nos transformar na imagem e na semelhança do Filho de Deus, que é Jesus. O texto que eu quero ler é um texto muito conhecido, que é o Salmos de número 42. Todo mundo conhece esses salmos. E como eu estou lendo na minha leitura disciplinada, na minha leitura devocional que eu faço, eu estou no livro de Salmos e passando novamente pelos Salmos de número 42, é muito interessante fazer essas releituras, e o Espírito Santo sempre acrescenta algo novo, e eu achei muito relevante para os nossos dias a declaração que o salmista faz sobre a alma que anela por Deus. E, obviamente, irmãos, eu fiz essa reflexão e tenho feito porque nós vivemos num mundo de muita correria, de muito ativismo, segundo aquele livro que eu indiquei em das minhas ministrações, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele vai abordar ali que nós vivemos numa sociedade do desempenho, Tudo tem que ter desempenho. É uma sociedade do cansaço. Bem, a reflexão que eu tenho feito é que nós temos que encontrar alternativas, porque as demandas, obviamente, ao que tudo indica, elas não vão parar, elas tendem a aumentar, até mesmo porque eu creio que tudo conspira para que cada vez mais o ser humano seja sobrecarregado de informações, seja sobrecarregado de trabalho, porque isso, de certa maneira, afasta ele de ter intimidade com Deus, de ouvir os céus, de ouvir a voz do Espírito. Vivemos num mundo repleto de barulhos. Então, nós precisamos, irmãos, como igreja, encontrar alternativas para sobressair, para vencer esse grande desafio. E isso parte muito de uma decisão nossa, de uma postura nossa, Como disse também um pensador brasileiro, que quando nós dizemos que não temos tempo para algo, na verdade, lá no fundo, é que aquilo não é uma prioridade para nós. Então, eu sei, todos nós sabemos que para alguns Deus está no último lugar da fila. E não deve ser assim, irmãos. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós não podemos, no reino de Deus, inverter a ordem dos valores. Primeiro Deus e o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, as demandas, vão ser acrescentadas. Eu quero meditar agora nesse texto, que é o texto do Salmos 42, onde o salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Assim como a corça. O salmista está usando essa alegoria
essa figura aqui, fazendo essa analogia com a corça. Então, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A pergunta provocativa que eu faço é: será, irmãos? Será que nós temos sido um povo, o povo de propriedade exclusiva de Deus? Será que você e eu temos tido sede a ponto de comparar essa sede como a sede da corça? A ponto de comparar essa sede no nível e no entendimento que o salmista quis trazer aqui, quando ele fez a comparação com a corça? Porque a corça, irmãos, ela tinha essa necessidade de se lavar nas águas, encontrar as águas, porque nela, no organismo dela, tinha uma glândula, e essa glândula liberava um odor, um cheiro, por causa da ausência da água, por causa da escassez de água no organismo dela, liberava esse cheiro, e esse cheiro automaticamente colocava a corça no que eu chamo de radar dos predadores, e ela passava a ser um alvo. Então, beber água, encontrar as águas correntes, para a corça era uma questão de sobrevivência. Agora, irmãos, vamos aplicar isso na nossa vida espiritual. Beber da água da vida que é Cristo é encontrar essas fontes de água e beber dessa água, a água da vida que é Cristo, é uma questão de sobrevivência para nós também, irmãos. Então aqui eu estou te desafiando, estou provocando você a fazer essa reflexão, porque a ausência dessa água atrai, coloca você no radar dos predadores, coloca você no radar do inimigo. Então, irmãos, a corrida da corça para se lavar e beber a água era uma corrida pela vida. Essa é a verdadeira corrida que nos está proposta, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 12. E olhar firmemente para onde? Para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, essa reflexão em cima desses salmos, ela é muito relevante para os nossos dias. A ausência da água da vida em você vai fazer com que o inimigo venha farejar você. E também o entendimento de que nós precisamos dessa água da vida que é Cristo diariamente, irmãos, nos tira de uma vida de comodidade, do comodismo, do conforto. Então, irmãos, um ponto importante aqui dessa palavra é que nós precisamos ser sedentos pela água da vida que é Jesus. Nós precisamos ser sedentos pela água da vida que é Jesus. As águas, essa água da vida que é Cristo, nos protege do inimigo. Por isso, precisamos estar cheios da água da vida, cheios do Espírito. Como disse Paulo em Efésios 5:18, irmãos, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra no grego lá é plerô, e a palavra plerô aponta para uma medida transbordante. Então, é muito importante, irmãos, entendermos como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmãos, eu acho isso profundo, porque se nós associarmos esse texto que foi escrito aqui, irmãos, pelo salmista, com o texto de João 7:37 e 38,
Quando Jesus, lá no último dia da festa, ele se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e eu darei da água da vida. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu gosto muito de observar esse "se" na fala de Jesus. Certa vez Jesus disse assim, lá em Lucas 9:23, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se. Eu acho lindo porque Jesus não obriga ninguém a beber dele. Eu acho lindo porque Jesus não obriga ninguém a beber dele por obrigação. Mas ele diz, se alguém tiver sede, eu tenho da água para dar. A água da vida sou eu. Então, irmãos, eu não sei, 2025 está chegando por aí, eu estou finalizando já esse vídeo. 2025 está às portas. Como eu falei, repito, é uma constatação minha e de alguns também. O mundo, essa sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho, conforme falou o Byung-Chul Han, essa sociedade da correria, do egoísmo, do hedonismo, do humanismo, essa sociedade, ela não vai mudar. O mundo inteiro jaz no maligno. Agora, eu não sei se você vai se permitir ser engolido por esse tsunami que não vai sobrar tempo para você fazer nada, muito menos você congregar, você ler a Bíblia, você ter intimidade com Deus, voltar ao primeiro amor, como diz Apocalipse. Volta para o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Deus está nos dando, irmãos, essa oportunidade nesse dia, nesse tempo. Faça essa reflexão. Comece o seu dia, faça as suas demandas em 2025. Eu tenho muitas demandas, irmãos. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho questões financeiras, eu tenho uma igreja para pastorear, um povo para cuidar, um povo para alimentar, um povo para aconselhar. Eu tenho que concluir a minha faculdade que eu estou fazendo. Eu tenho 66 livros para ler o ano que vem, que são os 66 livros da Bíblia, fora os livros de história, os livros acadêmicos da minha faculdade. Mas eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. É isso que eu quero deixar aqui. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele é a pessoa que dá sentido para a minha vida. É Jesus, o Cristo. Eu não posso viver a minha vida sem Ele. Eu não posso dar conta de todas essas demandas que eu mencionei aqui. Eu sei que você as tem também, talvez até mais do que eu, mas eu não abro mão do meu combustível de vida, a água da vida que é Cristo. Não abra mão. A estratégia de Faraó, lá em Êxodo 5, versículo 9, não mudou. A estratégia lá é: agrave-se o serviço sobre eles. Eu vou ler aqui. Eu acho muito interessante esse texto, porque a estratégia do inimigo das nossas almas, com o passar do tempo, não mudou. Ela continua sendo a mesma. Êxodo 5, a palavra de Faraó, que é uma figura de Satanás, do diabo, não querendo permitir que o povo de Deus fosse liberado para fazer uma festa para Deus no deserto. No versículo 9 diz assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. As palavras mentirosas que Faraó está dizendo aqui é a palavra de Deus. É a palavra do Deus que queria libertar o povo do Egito. A estratégia do inimigo, irmãos, não mudou, muito menos mudará em 2025. Agrave-se o serviço sobre eles. Agrave-se. Muitas demandas sobre nós em 2025. Mas eu ressalto aqui, irmãos, não vamos abrir mão da água da vida que é Cristo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A ausência dessa água em mim, a ausência dessa água em nós, nos coloca no radar dos predadores. Mas a abundância dela em nós
nos livra de todo perigo, de toda catástrofe e de todo mal. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa ser aí uma ferramenta para te edificar, para te fortalecer em Cristo e em Deus, na sua fé. E nesse período de férias da faculdade, férias de final de ano, início de ano, eu vou produzindo aí alguns vídeos devocionais para que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, deixe o seu like em nome de Jesus. Deus te abençoe.